assunto do nosso programa é a questão da maioridade penal. A questão da maioridade penal é um dos assuntos mais debatidos de nossa sociedade atual. Este debate é da PEC 171 de 1993, que visa a alteração do artigo 228 do Código Penal. Esta alteração visa diminuir a responsabilidade criminal dos 18 anos para os 16 anos de idade. Estamos com duas correspondentes em um lugar bem movimentado para saber a opinião da população brasileira sobre a maioridade penal. É com você, Ana Clara? Bom dia, Camila. No DF temos mais de 6 unidades de sistemas socioeducativos que abrigam adolescentes de 3 a 17 anos. O regime fechado é a pena mais severa. Nesse caso, o adolescente pode ficar 3 anos em reclusão. Então viemos aqui no Parque de Águas Claras saber a opinião do pessoal sobre a maioridade penal. Olá, Cláudia. O que você acha sobre a minoridade penal? Bem, atualmente eu sou a favor da redução da maioridade penal, tendo em vista que eu acho que pessoas a partir de 14, 15 anos já têm plena noção dos atos que tomam, né? Apesar da falta de oportunidade para algumas pessoas que cometem crimes, eu acho que isso tem que ser muito discutido, né? Amplamente discutido e chegar a um consenso, né? da sociedade, mas eu sou a favor. Estamos aqui com o Rodrigo e ele vai dar sua opinião sobre a redução da maioridade penal. E aí, Rodrigo, você é contra ou a favor? Eu sou a favor, né, pelo fato de tudo isso que a gente está vendo, que acontece na televisão, né? Hoje o nível de informação é alto, né? Então já dá para saber, para criança ou adolescente, já saber o que é certo e o que é errado, né? Já com bem menos idade. Então, questão de educação também, né? Tem toda essa... Mas eu sou a favor. Então tá, muito obrigada. Bom dia, Arnaldo. A gente está aqui com o Arnaldo. Quero saber a sua opinião sobre a minoridade penal. Bem, eu sou contra, totalmente contra, porque eu acredito que o Brasil não precisa de novas leis, não precisa de redução, o que ele precisa é de educação. O Brasil precisa investir pesadamente em educação, o Brasil precisa dar uma oportunidade. Dizer que uma pessoa que nasce, que tem... Ontem eu estava no shopping e chegou um grupo de alunos de uma escola de inglês e os professores falavam em inglês com os alunos. Dizer que essas pessoas, elas não têm uma condição melhor de quem está no morro, quem está agora envolvido por uma sociedade totalmente corrompida, envolvido, tendo acesso direto, os traficantes diretos a essas crianças, isso é um engodo. Quer dizer, o que a gente quer fazer? Ao reduzir a maioridade, quem vai para a cadeia serão os negros, os pobres, aqueles que não têm condição de defender. Então, nesse sentido, eu sou contra a maioridade penal. Enquanto nós não resolvermos a questão educacional nesse país, nós não vamos avançar em nada. Porque daqui um pouco a alegação é porque pegam jovens de menos de 18 para praticar crime, aí baixa para 16. Daqui um pouco a gente vai estar com a idade em 12 anos, porque vão recrutar novos, quando na verdade a solução não é reduzir a maioridade penal, mas é sim investir pesadamente em educação, investir pesadamente em oportunidade. Respeito quem é a favor dessa redução, mas eu sou totalmente contra, porque a gente ainda não esgotou todos os mecanismos para fazer com que essas pessoas tenham uma inclusão social. É por isso. Muito obrigada. Bom dia, Mário. E aí, você é contra ou é a favor da redução da maioridade penal? Olha, vendo os dados estatísticos sobre a criminalidade, o aumento e como os jovens e outros de menor de idade, eles se envolvem em crime, eles praticam homicídio, latrocínio, eles fazem tudo aquilo que a gente não quer, que realmente é nocivo à sociedade. Hoje eu sou a favor da penalização da responsabilidade criminal do menor. Porque hoje em dia também há uma vitimização, né? Porque a pessoa é pobre, ela é bandido, não é. Tem pessoas que não escolhem esse caminho. Então a questão de escolha é a questão de responsabilidade. A pessoa que é homem para escolher o caminho do mal, ela tem que ser também homem suficiente para ela responder pelos seus atos, né? Então ela tem que responder. A lei tem que ser igual para todos. Eu sou contra de mandar um menor para o presídio, porque o presídio ali é a escola do crime, a pessoa sai formada. Então ele tem que ficar aí nesses reformatórios mesmo, entendeu? Mas ele tem que cumprir pena assim. Tinha até um projeto na Câmara sobre isso,
que a pessoa tinha que cumprir pena, tem que cumprir pena, porque senão esse é um estímulo à impunidade. E depois, se você, o menor hoje, pode dirigir, tirar a carteira com 16 anos, pode votar, por que ele não pode ser responsável penalmente? Né? Então, esses jovens hoje, esses menores de idade, infelizmente, eles assumem crimes, né, de adultos, eles fazem parte de gangues, eles fazem tudo aquilo que um adulto faz. E o resultado é o mesmo, o crime. Então a gente não quer isso. E eu acho que tem realmente políticas públicas para poder pegar o jovem, esses grandes centros urbanos que está envolvido com crime, tirar ele da rua, incluir, colocar numa escola, né? Agora, infelizmente, nós temos uma geração perdida. Aí não tem como você combater as causas, tem que combater as consequências. E combater as consequências nesse caso, realmente é você punir. Porque não pode haver impunidade, senão há um estímulo, né, à prática do crime. Então a gente tem que ter políticas públicas, né, para fazer inclusão nos grandes centros onde tem o crime é muito forte, é muito grande, e você também tem que ter lá na outra ponta, você tem que ter leis que possam proteger outros países, como nos Estados Unidos, tem criança de 8 anos presa porque matou. Então a gente vai ficar convivendo com essa impunidade até quando? Porque um menor de idade com uma arma na mão é muito mais perigoso do que digamos assim, um bandido de maior idade, né? E esse aqui não tem experiência nenhuma, ele chega, já fumou maconha, já usou crack, ele chega totalmente alterado. Entendeu? Então isso aí a gente tem que ter realmente uma lei que possa punir, entendeu? Punir, e a gente tem que também amparar as famílias, porque as famílias hoje estão detonadas, há uma questão social, né? Tem que haver inclusão, mas também a gente não pode ficar achando que o bandido é vítima da sociedade. Se ele é bandido é porque ele escolheu esse caminho, se ele escolheu esse caminho ele tem que ser punido, rigorosamente. Então tá, muito obrigada. Uma pesquisa da Datafolha revelou que 87% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Isso foi comprovado aqui, como vocês puderam ver, que apenas uma de 4 pessoas foi contra a redução. Os argumentos das pessoas a favor foram que o jovem que comete crime entre 16 e 17 anos já tem discernimento suficiente para responder pelos seus atos. Já que com 16 anos pode votar, então com 16 anos já pode ser preso também. Outros argumentos utilizados foram que países subdesenvolvidos, a redução da maioridade penal já é uma realidade. Então por que não adotar aqui no Brasil? Já os outros 3% da população que são contra a redução da maioridade penal acreditam que punir não resolveria o problema, e sim educar. Com isso, só iria aumentar a quantidade de população carcerária do país. Já que o Brasil não contribui com a reinserção do jovem na sociedade. Então, é isso, Camila, agora é com vocês, aí do jornal. Obrigado pelas informações. Bem, eu estou acompanhado do especialista João Henrique. João, eu queria saber, qual a situação do menor infrator na nossa sociedade? Certo, os estudos que eu venho produzindo o Distrito Federal é a segunda unidade da federação com maior proporção de jovens que cumprem pena no sistema socioeducativo. E conforme a CNJ, que é a Confederação Nacional de Justiça, eles fizeram uma pesquisa que foi do dia 12, segunda-feira, que atualmente tem 660 jovens presos no sistema socioeducativo. Quais são os crimes mais cometidos pelos jovens infratores? Certo, são crimes análogos a roubo e furto, além de receptação de drogas e tráficos. E geralmente na periferia esses crimes são cometidos pelos jovens querendo ajudar a sua família, acima de tudo, né? Mas outros, a maioria, são só para conquistar bens mesmo. Muito obrigado pela sua presença, João Henrique. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia, hoje estou aqui no CAD e vou conversar um pouco com o menor infrator. Qual a sua idade? Eu tenho 16 anos. E quanto tempo você está recluso? Eu não tô lembrado não, mas faz mais de 4 meses. E qual delito você cometeu? Roubo e receptação de droga. Por que você cometeu esses crimes? Porque eu tava devendo pros caras aí. E você mora na periferia ou no centro da cidade? Eu sobrevivo na periferia. Na sua família tem algum histórico criminal? Com certeza tem. Minha família toda não corre. É tudo perigoso. E você sentiu que isso te influenciou em alguma coisa? Com certeza. Você acha que esse tempo recluso vai te ajudar a se readaptar na sociedade como cidadão de bem? Eu espero que sim. Como vocês puderam ver, o que pode desencadear esse tipo de comportamento são os problemas dentro de casa com os pais, o fato de nascerem na periferia e não terem boas condições financeiras, e terem problemas na escola, na sociedade e o emocional.
No processo de recuperação, o jovem é avaliado a cada 6 meses por uma equipe especializada com assistente social, psicólogo e pedagogo. O jovem ele tem uma restrição de liberdade e ele é obrigado a ir à escola. Ficamos por aqui com mais um Sentinela do Saber. Tenha um bom dia. Com base nos fatos mencionados, podemos concluir que reduzir a maioridade penal não é a solução, pois aumentaria a população carcerária brasileira, aumentaria os gastos com os detentos e o governo usaria isso como desculpa para não investir em educação. Por isso, a equipe jornalística Sentinela do Saber é contra a redução da maioridade penal.